Fala aí, DevPro, beleza? No dia de hoje você vai saber o que é a IDE PyCharm. Mas antes de saber o que é o PyCharm, você tem que saber o que é IDE. IDE é uma sigla que vem do inglês Integrated Development Environment, ou seja, ambiente de desenvolvimento integrado. A ideia é que todas as ferramentas que você precise para desenvolver um software estejam integradas dentro deste ambiente. A ferramenta foi escrita pela empresa JetBrains. E basicamente o que você tem então é um super editor junto com várias ferramentas de desenvolvimento embutidas dentro da própria ferramenta. Então, separando nessas grandes duas áreas, dentro do editor nós temos várias funcionalidades para que você possa basicamente escrever o seu código-fonte. Dentre as funcionalidades que eu uso mais no meu dia a dia estão, inclusive mencionando os atalhos que eu utilizo. Primeiro é o Ctrl mais o clique do mouse. Sabe quando você está escrevendo um código e aí existe uma função que você está utilizando e você gostaria de saber o que está definido dentro dessa função? Então, basicamente é para isso que serve o Ctrl mais o clique em cima da função. Basicamente, o PyCharm vai te levar no arquivo exatamente na porção onde aquela função ou classe está definida. Uma outra funcionalidade que eu uso muito é o Ctrl espaço. Basicamente é o chamado autocomplete. Então você digita umas pequenas letras, como por exemplo, dentro do framework Django, você chama muito a função render, então você digita REN, dá Ctrl espaço e basicamente a IDE vai procurar dentro das suas bibliotecas para poder importar esta função do Django para você, já escrever um import lá em cima e permitir com que você use a função dentro do seu código-fonte, sem precisar ficar tendo que decorar de onde que essa função vem. Afinal de contas, quem é bom de armazenamento de memória é o computador. Eu prefiro guardar esse HD aqui para coisas mais importantes que nomes de pacote dentro do Python. Uma outra coisa super bacana dentro do PyCharm é a geração de código automático. Então, para quem gosta de trabalhar com TDD, escrevendo primeiros testes, ou seja, qual é a assinatura das funções que você vai utilizar, você pode simplesmente escrever o nome da função, utilizar o atalho Alt mais Enter, que o PyCharm vai te dar a opção de criar esta função automaticamente, já escrevendo ali todo o def, nome da função, e toda a lista de variáveis que você utilizou ao chamar aquela função. Serve também, por exemplo, quando você está escrevendo o inicializador de um objeto e você quer jogar o valor do parâmetro passado no método inicializador para um atributo do objeto, você simplesmente pode também utilizar o Alt e Enter, que o PyCharm já vai fazer essa construção automaticamente para você. Nada de ficar digitando muito boilerplate por aí. Quando você vai então escrever um método, quando você abre o parênteses, ele já coloca um primeiro parâmetro chamado self para você. Por quê? Porque ele já conhece que a convenção do Python é, em métodos, chame o primeiro parâmetro de self, que vai fazer referência ao objeto que você está executando aquele respectivo método. Para finalizar aqui a parte de atalhos que eu uso muito no meu dia a dia, outro que eu gosto muito é o Ctrl Shift Backspace. Eu falei que se você utilizar o Ctrl Click, você vai investigando um arquivo que tinha definição de uma função. E de repente, dentro dessa outra função, você segura o Ctrl de novo e investiga uma nova função. Daqui a pouco você está com uns 10 arquivos abertos e você não lembra mais qual era o ponto inicial de por que você começou aquela busca. Quando você usa o Ctrl Shift mais o Backspace, o PyCharm vai te levar automaticamente ao arquivo que você editou por último, exatamente na posição que você editou. E se você continuar apertando Ctrl Shift mais Backspace, ele navega no histórico de edição. Ou seja, se você tinha editado um outro arquivo antes de editar este último para onde ele te levou, ele vai voltar para o penúltimo, para o antepenúltimo e assim sucessivamente, permitindo que você navegue com muita fluidez dentro do seu sistema de arquivos definido dentro do seu projeto. Além desses atalhos, ele já oferece autocomplete para várias linguagens dentro da própria ferramenta, como JavaScript, CSS, HTML e até mesmo linguagens de template, como a linguagem de template do Django e também o Jinja 2. Agora, em termos de ferramenta, existe uma funcionalidade super poderosa que eu nunca encontrei em qualquer outra ferramenta de edição de código Python, que é a refatoração. Essa funcionalidade permite que você extraia variáveis do seu código, inclusive o PyCharm te dá a opção, se ele encontrar que tem
código duplicado com que você está querendo extrair como, você pode então extrair variáveis, ou seja, pegar toda uma expressão e transformar em uma variável. E ele é inteligente o suficiente para ver que se você tem aquela porção de código repetida em outras partes do seu script, ele te dá a opção perguntando: você quer transformar todas as outras expressões duplicadas com referência a essa variável? E você pode fazer isso para criação de classe, para criação de função, para extração de método, para movimentação de classes e funções para outros arquivos. Basicamente você consegue fazer isso de forma automática e o próprio PyCharm vai cuidar de fazer os imports necessários e as substituições necessárias dentro do seu código, de forma que você não quebre o código, que ele continue funcionando. Isso é simplesmente sensacional. Deixa você experimentar muito no início da linguagem e depois consertando. Depois que você fez o código passar, você consegue dar aquele tapa para deixar o seu código legível para os seus pares, para aqueles seus amigos dentro da sua equipe de desenvolvimento que vão ler o seu código no dia a dia. Apesar disso, todas as ferramentas que eu mencionei podem ser encontradas em vários editores de código e texto. O que realmente diferencia uma IDE dos editores são as ferramentas integradas, e o PyCharm vem com várias delas. Por exemplo, já vem com a ferramenta de integração com o Git, de forma que você consiga criar branches, resolver conflitos, enviar pushes, receber pulls e fazer toda a gestão do controlador de versão de dentro da própria IDE, de forma visual, conferindo todos os arquivos que foram alterados e como eles foram alterados. A ferramenta traz também um debugger visual, de forma que você consiga parar a execução em exatamente uma linha de comando e investigar todos os valores de variável. Na hora de você ter que investigar o seu código para encontrar um bug, uma ferramenta dessa te economiza muito tempo. Vem também com uma ferramenta de testes integradas para os principais frameworks de teste do Python, como o PyTest, UnitTest e o Nose. Você consegue rodar toda a sua suíte de testes e, de uma maneira visual, enxergar os testes que estão passando e os que não estão passando, de forma que você pode focar em consertar os seus testes para poder colocar o seu produto em produção. A ferramenta já vem com um conector para vários bancos de dados. Então, se você trabalha com Postgre, SQLite, MySQL, Oracle, você vai conseguir, sem sair da IDE, acessar o banco, investigar todas as tabelas e executar as suas queries, inclusive subindo dados com um formulário visual que ele apresenta. Então você vai ter tudo isso sem ter que sair da ferramenta. Além de tudo isso, você consegue rodar os seus containers, seu Docker Compose, para fazer a sua aplicação web funcionar com todos os microserviços que ela necessita. Você consegue até rodar o Jupyter Notebook dentro da ferramenta. Ou seja, você vai ter todo o poder desta ferramenta fantástica da área de ciência de dados aliado ao poder do PyCharm, ou seja, podendo debugar código dentro de um Jupyter Notebook, podendo utilizar autocomplete e todas as funcionalidades que eu já mencionei aqui. Uma vez eu já até me aventurei, o PyCharm consegue inclusive acessar arquivos num servidor via SSH. Basicamente ele faz a leitura dos arquivos e consegue carregar como se um projeto PyCharm fosse, para você poder editar localmente e depois mandar as mudanças para o servidor. Óbvio que eu não gosto de fazer isso no meu processo de desenvolvimento do dia a dia. Normalmente eu faço via controlador de versão e envio para o servidor. Mas quando necessário para entender uma hierarquia complexa de arquivos, quebra muito galho ter essa ferramenta visual fazendo meio de campo entre o seu computador e o servidor. Além disso, a ferramenta roda em cima da JVM. Isso significa que ela vai funcionar nos principais sistemas operacionais, como o Linux, OS X do Mac e também no Windows. Ou seja, se você aprende a IDE em si, praticamente fica irrelevante qual é o sistema operacional que você está utilizando por trás. Eu basicamente comecei a programar no Windows, depois eu passei para o Linux, que é o ambiente mais propício a você programar com Python. Depois eu fui para o macOS para poder ajudar os meus alunos que utilizavam sistema operacional e agora eu voltei para o Windows. E tudo isso codando do mesmo jeito sempre. Por quê? Porque a IDE funciona da mesma maneira, independente do seu sistema operacional. Agora, é claro que nem tudo são flores. Existem algumas desvantagens em você utilizar o PyCharm. A primeira e talvez a mais grave delas é que justamente por rodar dentro da JVM, esta IDE é pesada. O que significa que você vai precisar de pelo menos 8 GB de memória RAM
para o seu computador poder aguentar numa boa a ferramenta e as suas funcionalidades. Outra coisa é que existem duas versões do PyCharm. A Community, dita para comunidade em inglês, e a Professional, que é o profissional. A versão Community ela é gratuita e você pode baixar. Vai ter várias das funcionalidades que eu mencionei aqui, mas algumas principais não vêm embutidas na versão gratuita, como por exemplo, a ferramenta de acesso a banco de dados só está disponível na versão profissional. Então, uma desvantagem é que se você quiser utilizar a versão profissional, você vai ter que efetivamente pagar uma licença anual para poder utilizar esse software. Então, justamente, se você é um novato que não está com muita grana no bolso e o seu computador não é muito parrudo, potencialmente pode não ser a melhor escolha para você começar a trabalhar com o PyCharm. Mas se você puder contar com essa ferramenta, com certeza você vai estar muito bem servido, porque a grande vantagem de você pagar pela ferramenta é que basicamente você instala e já começa a codar, porque ela já vem com todas as ferramentas necessárias para o seu dia a dia. Então é isso, você gostou de saber o que é o PyCharm e quais são as suas vantagens e desvantagens? Se você curtiu, se inscreva aqui no canal. Toda semana eu estou postando aí conteúdo sobre carreira de tecnologia, programação, web, Python. E tem outra coisa, se você ainda não aprendeu Python, eu vou deixar aqui um link para o meu curso gratuito para você aprender o Python básico, procedural e orientado a objetos, que vai te dar a base teórica para você começar a dar os seus primeiros passos na sua carreira de tecnologia, tá certo? Grande abraço, até a próxima!